vamos ver um exemplo aqui. Deixa eu escrever exemplo. E eu vou colocar aqui dados. Vamos por o argônio, que tem número atômico 18. Potássio, que tem número atômico 19. E o bromo, que tem número atômico 35. Bom, a primeira coisa que eu quero, vou até escrever o item aqui, item A. Eu quero saber a ordem crescente de tamanhos, ou seja, do menor átomo para o maior átomo. Se nós olharmos somente o número atômico, a gente vai errar, porque nós vimos que o tamanho, ele depende do período e da família. Então, a primeira coisa que nós temos que determinar, período e família. Então, vamos ver do argônio, 18 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Distribuição de Pauli. Eu coloquei 10 com mais 8 elétrons, 18 elétrons. Então vamos verificar o seguinte, o número de camadas. Veja que o argônio tem a camada K, camada L e camada M. Portanto, ele tem 3 camadas. Ou seja, pertence ao terceiro período. O número de camadas me dá o período. Terceiro período. Deixa eu até colocar entre parênteses aqui, 3 camadas, pertence ao terceiro período. Vamos fazer a distribuição do potássio. 19 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Pronto, coloquei aqui os 19 elétrons. A mesma coisa nós vamos fazer para o bromo, 35. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Distribuição de Pauli, tá, Dionísio? Vocês têm que seguir o diagrama. Eu não preciso disso, mas tem que seguir. 4s2, 3d10, 4p5. Então, eu coloquei aqui 10, 20, 35 elétrons que tem o bromo. Percebam uma coisa, tanto o bromo como o potássio, eles apresentam 4 camadas. Dá uma olhada, camada 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Ambos, portanto, apresentam 4 camadas. Portanto, ambos pertencem ao quarto período. Então, cuidado. Quando a gente for verificar o tamanho, eu não tenho que ver o número de subníveis. Eu tenho que ver o número de camadas, tá? Então, notem que, lógico, o argônio é o menor dele. Ele só tem 3 camadas. Ele pertence ao terceiro período. Vocês estão lembrados que na família,
o tamanho do átomo cresce com o número de camadas, então, com certeza, ele é o menorzinho. Mas, entre potássio e bromo, aí a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque tanto um como o outro pertencem ao quarto período. Então, vejam, primeira coisa, eu vou ver a família. 3 camadas é um átomo menor do que aqueles que têm 4 camadas. Visto isso, vamos ver o período. Tanto um como o outro pertencem ao quarto período. Só que percebam que o potássio está aqui e o bromo aqui. Como eu sei disso? Porque o potássio ele tem 19, o número atômico é 19, do bromo 35. Na tabela periódica, os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente de seus números atômicos. Então, 19, 20, 21, até 35. E nós aprendemos também, naqueles gráficos lá que eu dei para vocês, que a família, os elementos químicos crescem para baixo, mas no período para a esquerda. Então percebam aqui que nesse caso o potássio ele é maior do que o bromo. Então não se confundam com o número atômico. Eu tenho que ver o número de camadas para determinar a família. Quanto maior o número de camadas, maior é o átomo, mas se os dois pertencerem ao mesmo período, ou seja, tiverem o mesmo número de camadas, a gente não pode esquecer que o tamanho cresce para a esquerda. Por isso que o potássio é maior do que o bromo. Então a ordem crescente seria o argônio, que é o menorzinho, que é menor do que o bromo, que é menor do que o potássio. Essa é a ordem crescente. Então tomem cuidado com isso. Primeiro determinem o número de camadas. Quanto maior o número de camadas, maior é o átomo. Mas, se ambos tiverem o mesmo número de camadas, eles pertencem ao mesmo período. No mesmo período, o tamanho aumenta para a esquerda. Por isso que o potássio é maior do que o bromo. Tá? Então vamos colocar o B. Aqui em B, eu perguntaria o seguinte: qual que tem maior Deixa eu ver o que eu vou perguntar para vocês aqui, na ordem aqui. Maior energia de ionização. Julinha, nós vimos o seguinte: energia de ionização é a energia absorvida pelo átomo para que ele possa perder um elétron, tá bom? E nós vimos lá naqueles gráficos lá que energia de ionização, quanto menor o átomo, maior a energia de ionização. Estão lembrados? É mais difícil eu tirar um elétron num átomo pequeno, que está mais próximo ao núcleo, do que de um átomo grande. Então a energia de ionização é inverso ao tamanho do átomo. Portanto, quem tem maior energia de ionização é o maior átomo. Depois aqui vem o bromo. Eu coloquei a G aqui? Não, aqui não é G, aqui é argônio. Então vem o potássio, depois o bromo, e quem tem maior energia de ativação, biologia, quem tem maior energia de ionização é o argônio.
Então, notem, tamanho do argônio para o potássio. Como eu sei que os menores átomos são aqueles que apresentam maior energia de ionização, quem tem a menor é o maior átomo. Olha aqui. Depois vem o bromo, depois vem o argônio. E eu perguntaria aqui para vocês, quem tem maior eletronegatividade? Então, maior energia de ionização, nós já vimos, é o argônio, tá? Agora, maior eletronegatividade, nós temos que tomar cuidado. Ah, mas a eletronegatividade também. Quanto menor o átomo, mais eletronegativo. Mas vocês estão lembrados que os gases nobres estão fora disso daí? Se os gases nobres não entram em eletronegatividade, então quem tem a maior eletronegatividade dos três é o bromo. Se lembra quando eu falei em eletroafinidade e eletronegatividade? Eu risquei os gases nobres por conta disso. Então, cuidado, é pegadinha, tá bom? Vocês colocariam, é o argônio, é o menor. Argônio é um gás nobre, ele não entra em eletronegatividade, não tem capacidade de atrair elétron. Portanto, seria o bromo. E quem tem, isso daqui nós já vimos, não está nos gráficos lá, elétron positividade. Eletropositividade, que eu falei que é o inverso da eletronegatividade. Eletronegatividade é capacidade de atrair elétrons. Eletropositividade é o inverso, capacidade de dar elétrons. Quem tem maior capacidade de dar elétrons são os maiores átomos. Então, aqui quem tem maior eletropositividade é o potássio. Falou, turminha? A segunda parte da aula, nós vamos fazer os exercícios, tá bom?